Pessoal, eu queria primeiro pedir desculpa pela minha ausência aqui durante tanto tempo, né? Mais de 15 dias, mas como muitos de vocês já sabem, eu estou fazendo vídeos frequentemente lá para o canal do Estação Nerd e recentemente eu inclusive fiz a crítica do Army of the Dead, o novo filme do Zack Snyder, que vai lançar na Netflix na próxima sexta-feira, dia 21. Ou seja, eu estou fazendo muitos vídeos especiais por lá, muita coisa que eu não estou trazendo para aqui para o canal, tá lá, inclusive comentários sobre o Oscar, 15 dias atrás foi postado, enfim, reações, etc. Então que fique aqui o aviso para quem ainda não está sabendo. E claro, junto com isso, avisar aqui que eu pretendo fazer muitos outros vídeos em breve para poder compensar essa ausência, trazendo inclusive alguns conteúdos atrasados que muita gente me pediu há algum tempo atrás aqui. Beleza? Então bora lá falar de A Mulher na Janela. Eu ainda lembro bem de quando eu li A Mulher na Janela, o livro do A.J. Finn, foi em 2019, em agosto, mais ou menos. Curiosamente, no mesmo período em que eu estava lendo vários outros thrillers policiais, como por exemplo A Paciente Silenciosa, que é muito boa inclusive, Objetos Cortantes, que é péssimo, e que foi inclusive adaptado também com Amy Adams no papel principal, né, a série Sharp Objects, que eu não cheguei a assistir. E um thriller muito bom que eu saiba, a Globo tá com os direitos para fazer a adaptação, não sei se vai ser filme ou série, que é O Sorriso da Hiena, recomendo para todo mundo que gosta de thriller policial, de suspense, enfim. A Mulher na Janela foi um dos bacaninhas, vamos dizer assim, desse período. É um livro bacana, é um livro ok, é uma história muito genérica, mas justamente por ela ser, pela base dela ser genérica, eu tive curiosidade de saber o que é que ele ia trazer de novo, o que é que ele tinha trazido de interessante, né, o autor, para o livro estar sendo tão comentado, porque ele foi muito comentado, né? E desde então também falava-se muito da adaptação cinematográfica, que seria dirigida pelo Joe Wright e escrita, né, adaptada, no caso o roteiro, pelo Tracy Letts, que também compõe o elenco do filme. A produção foi muito complicada, eles tiveram inclusive que regravar cenas, porque aparentemente o teste de audiência foi um fracasso, né? E outra coisa interessante também é que é o último lançamento produzido inteiramente pela Fox 2000, né? A Fox 2000 vendeu, no caso, os direitos para a Netflix, né? E a Netflix está aí lançando agora, lançou nessa última sexta-feira. Bom, A Mulher na Janela é um filme que, assim, pelo qual eu não tinha grandes expectativas, justamente por conta desses problemas todos da produção, né? Por conta também do fato do livro não ser grande coisa, é um livro que tem ideias legais, mas ele não é definitivamente grande coisa. Ele tem um tom até meio paródico, por assim dizer, que na literatura, no texto, funciona melhor, na minha opinião, do que nas telas, dependendo de quem esteja fazendo. E a terceira coisa que tem tudo a ver com a segunda é a direção, né? O Joe Wright é um cara que é muito mais conhecido por dramas de época, alguns deles muito aclamados, como Orgulho e Preconceito, Desejo de Reparação, outros nem tanto, mas ainda assim bem recebidos, como Ana Karenina e O Destino de uma Nação, né? Ou seja, nada que você olhe assim e diga, nossa, esse cara tem que dirigir o próximo suspense adaptado de um best-seller, né? Mas é isso. Temos esse diretor, temos aqui um diretor de fotografia consagradíssimo, que é o Bruno Del Bonel, responsável pela fotografia do Harry Potter e o Enigma do Príncipe, do Inside Llewyn Davis, do Amélie Poulain, ou seja, um cara sensacional, um cara talvez muito melhor do que esse projeto precise. E tem também aqui o Danny Elfman na trilha sonora, que, diga-se de passagem, deve ter composto essa trilha dormindo, já vou adiantando logo que é uma trilha absolutamente esquecível e inclusive genérica, chupada de outras trilhas que eu vi nesse mesmo gênero nos últimos anos. E claro, um elenco estelar, né, encabeçado pela Amy Adams, que interpreta aqui, para quem não sabe a história, uma psicóloga infantil que está sofrendo de agorafobia, ou seja, ela tem medo de sair na rua, ela entra em pânico quando sai de casa, ela tem que ficar num lugar fechado. Então ela tem ali o serviço de delivery que entrega remédios, comida, vinho, qualquer coisa que ela precise. A casa em que ela mora em Nova York é gigantesca, né, mas ali toda travada, toda fechada. Ela tem só um inquilino que fica ali no porão, mas que praticamente não incomoda ela, eles mal se veem, na verdade. E é isso aí, vive nessa vida sem nada para fazer. Ela está aparentemente enfrentando também um processo de trauma por alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é. Eis que uma família nova se muda para frente da casa dela e no dia específico, enquanto ela está lá com a câmera observando a família, ela testemunha um assassinato. E daí para frente, muita gente já conhece mais ou menos o encaminhamento desse tipo de história. Bom, claro que é uma mistureba bem legal, né, do Janela Indiscreta, pelo menos essa parte aí de testemunhar o crime e tudo mais, e várias outras referências jogadas na sua cara ao Hitchcock que tem aqui. E também A Garota no Trem, né? Você tem aqui a coisa da mulher com problema de alcoolismo, com trauma no passado, que não consegue se desvincular, né, do marido, da filha, enfim, de uma série de questões familiares mal resolvidas ali. E principalmente o fato de que a gente nunca sabe se pode confiar totalmente no que ela viu, né?
Então, enfim, é realmente uma mistura principal desses dois filmes. Só que enquanto na Garota no Trem a vibe era mais aquela coisa meio novelesca, né, meio televisiva, de você acompanhar personagens diferentes, em situações diferentes, né, 3 protagonistas, etc e tal, aqui a gente tem um esquema mais de clausura, né, um filme inteiro nesse lugar fechado, que, diga-se de passagem, o Joe Wright tenta dinamizar o máximo possível, né, ele começa já fazendo umas panorâmicas ali pela casa para situar a gente no ambiente em que ela tá, e mais pra frente ele também vai trabalhar com planos de cima, feito um corpo que cai, né, para fazer essas homenagens e supostamente para emergir mais ainda a gente nesse lugar que era para ser seguro, mas começa a ser cada vez mais perigoso para essa personagem. Enfim, tudo isso é aparente, é um filme que tem realmente todo esse pedigree de produção, dá para ver que custou muito dinheiro, mas na prática nada disso, né? Nem a direção do Joe Wright, nem o estilo e as cores da fotografia do Bruno Del Bonel, nem esse elenco estelar, que é composto também pelo Gary Oldman, pela Jennifer Jason Leigh, pela Julianne Moore, pelo Brian Tyree Henry, enfim. Nada disso consegue esconder o fato de que a natureza dessa história é essencialmente B, camp e muito, muito paródica, né? Aliás, como eu falei, no livro é uma coisa, no livro certas coisas podem funcionar melhor nesse esquema paródico que se leva a sério, mas no filme realmente fica parecendo kitsch, né? Ou seja, parece que estão querendo alçar um negócio que é muito básico, muito primário, a um status mais sofisticado. Isso irrita muito, muito mesmo. A Garota no Trem já tem um pouco desse problema, só que a coisa ali é um pouco mais contida visualmente. Aqui ele realmente quer fazer um negócio super estilizado, mas acaba apressando demais, compactando uma história que tem 370 páginas, mais ou menos, num filme de 90 minutos, né? Se você for olhar, inclusive, entre o momento do crime, né, que acontece na marca de uns 30, 35 minutos, e o momento da primeira revelação, do primeiro plot twist, é uma distância de menos de meia hora. Ou seja, você mal tem tempo de especular sobre as coisas, você não tem tempo sequer de se engajar mesmo, né, emocionalmente com a personagem. São tantos momentos em que apaga, né, acontece alguma coisa, a personagem acorda do nada e as coisas vão acontecendo, os dias vão se sucedendo, que não tem condição de você realmente sentir a clausura, sentir o pânico, sentir o medo. Tudo é muito estiloso, né? Todos os planos são muito bem pensados, você vê que é um filme decupado passo a passo, mas o fato de você ter uma decupagem muito evidente não quer dizer que essa decupagem funciona para criar um todo, né? Para criar um universo. Muito pelo contrário, aqui, por incrível que pareça, quanto mais o Joe Wright tenta deixar o filme requintado ou sofisticado, mais camp ele parece, mais paródico ele parece. Não teria sido um problema assumir essa paródia de modo geral, claro que não, até porque a própria premissa, né, como eu já falei, a própria casa é muito confortável para essa brincadeira de suspense. A trama ela é muito chupada de Janela Indiscreta para você levar 100% a sério, né? No entanto, o filme quer dar essa carga, quer levar a coisa a sério e chega um ponto que ele simplesmente não tem mais domínio da situação, porque lá no terceiro ato, por exemplo, a coisa vai cair num negócio bem, assim, filme dos anos 2000, bem aqueles filmes de terror, suspense, em que você tem um enfrentamento que acaba sempre da maneira mais previsível possível, né? Sei lá, me lembrou muito de filmes como A Órfã, o remake do Padrasto, o remake do O Estranho Chama, né? Quando o Estranho Chama, aliás, ou até aquele filme com a Beyoncé lá, O Obsessiva, enfim. Não que aquele filme tenha um plot parecido, mas com esse tipo de enfrentamento no final, né? Aquela coisa meio estrondosa e tal. Então é uma mistura de uma coisa clássica com moderna que não funciona tão bem justamente porque o plot não tem muita substância e porque o Joe Wright não é um bom diretor de suspense. Ele tenta ao máximo aqui, não dá pra dizer que é uma direção ausente, não é, mas não é uma direção funcional para o todo. O texto é muito ruim, não valoriza os atores, todos eles também tentam, a Amy Adams tem momentos genuinamente bons aqui, como sempre, né, é de se esperar isso já dela. O Gary Oldman também tenta, tem uma cena em que ele tá, pra mim, um pouco over, assim como o menino lá, o ator que na verdade tem bem mais do que 15 anos, que é a idade do personagem, mas ok, eu compro que ele tem 15 anos. Também tenta, mas também passa um pouco da conta. A Julianne Moore é a que tá melhor entre os coadjuvantes, ela aparece numa cena só, mas ela realmente é irretocável o pouco trabalho dela ali, né? A Jennifer Jason Leigh não tá fazendo nada no filme, ela tá literalmente para falar 2 frases que estão no trailer, enfim. Então o texto não ajuda esse elenco, é um texto que às vezes é inclusive reiterativo. Na cena da primeira reviravolta, que é uma reviravolta que desde o livro é ultra previsível, o filme diz aquilo 3, 4 vezes, até que você entenda de vez o que está acontecendo, como se precisasse, né?
E mais pra frente também tem alguns diálogos, né, alguns monólogos que são realmente super bregas e super cafonas mesmo. Teria sido muito bacana se A Mulher na Janela tivesse ou um diretor muito bom que soubesse dar substância a uma história com essa natureza simples, né, essa natureza meio rasa, bacaninha no livro, mas meio rasa, ou se tivesse aqui alguém que fosse muito mais afeito a um cinema B, a um cinema mais cafona mesmo, a um cinema mais brega, e soubesse levar isso aqui na brincadeira, né? Como de fato eu acho que poderia ser uma coisa bem interessante de assistir. Claro que isso nunca iria acontecer com esse tipo de orçamento, com esse tipo de elenco. O resultado, no entanto, tá aí. Um filme que passa longe de ser um desastre, tem até alguns momentos inspirados, né, na direção, como a cena em que a câmera mergulha embaixo do guarda-chuva da Amy Adams, né? Tem uma fotografia com momentos bonitos e plasticamente muito elegante, mas outros também um bocado constrangedores. É um livro ok, suficientemente envolvente de se ler, adaptado de maneira medíocre, no entanto, aqui para o cinema, por um diretor e um roteirista, na minha opinião, errados para o projeto. É isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa crítica e se vocês de fato curtiram, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal e de deixar o gostei, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Também ativem o sininho para receber notificações quando eu postar vídeos novos aqui e confiram também os meus vídeos no Estação Nerd e a minha conta do Letterboxd, em que eu tô sempre fazendo comentários sobre filmes que não dá para trazer em vídeo todas as vezes. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da Mulher na Janela, o filme com a Amy Adams, dirigido pelo Joe Wright. Um abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.